O nosso livro é Capitães da Areia, um romance de autoria do escritor brasileiro Jorge Amado, ambientado na cidade de Salvador e foi publicado em 1937. O livro retrata a vida de menores abandonados, que são chamados Capitães da Areia, e grandes problemas sociais. Vou falar um pouco do autor. Jorge Amado nasceu em 1912 e faleceu em 2001. Nesse ano ele ia completar 100 anos. Ele foi membro da Academia Brasileira de Letras, iniciou sua carreira como escritor com obras de cunho regionalista e de denúncia social. Ele passou por várias fases até chegar na fase voltada para a crônica de costumes. Ele tinha ideias socialistas, por isso ele foi exilado várias vezes. Viveu na Argentina, no Uruguai, na França e Portugal. Nesse meio tempo, em 1945, ele foi deputado do Partido Comunista Brasileiro. Como deputado, ele foi autor da emenda que garantiu a liberdade religiosa e de direitos autorais. Os seus livros foram traduzidos para quase todas as línguas. Entre as suas obras que foram adaptadas para o cinema e televisão estão Dona Flor e seus dois maridos, Gabriela Cravo Canela, Tenda dos Milagres e Tieta do Agreste, sendo o autor mais adaptado da televisão brasileira. Além das adaptações, também foi tema de várias escolas de samba. Jorge Amado foi casado com a escritora Zélia Gattai, teve dois filhos, e entre os seus dois irmãos, um deles também foi escritor, o James Amado. E entre todos os livros dele foram 27. Eu vou falar um pouquinho da escola literária. A escola literária é modernista da segunda geração. E é considerado modernista porque mostra os problemas sociais da época e faz um retrato da vida da população pobre. Ele ainda mostra as questões do abandono, prostituição, marginalidade, pobreza e ainda mostra a falta de posicionamento da sociedade em busca de uma nova solução para os problemas. A obra Capitães de Areia, ela utiliza de uma linguagem bem informal, utilizando expressões do dia a dia, ou seja, ela não se encaixa nos padrões acadêmicos e de linguagem dramaticamente formal. Ela utiliza de uma narrativa na terceira pessoa, tendo como autor Jorge Amado e sendo o narrador apenas um espectador, e o discurso dela é indireto. Então, a fala do personagem ela fica filtrada pela fala do narrador. Como a gente pode perceber no exemplo, que a fala seria: eu vou esperar o querido de Deus. E pelo discurso indireto fica: Pirulito disse que ficava esperando o querido de Deus. O livro pertence ao ciclo do cacau, que vem logo após o ciclo do café. Com a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, o declínio do ciclo do café com leite aumenta, o que faz com que acabe a República do Café com Leite. Com isso, Getúlio Vargas assume a presidência. Continuando a contextualização histórica, a obra foi escrita na década de 30, após a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Tem relação com o colapso econômico do Brasil, quando o Brasil veio a Revolução de 30 e foi reflexo da revolta de jovens militares, população de classe média, proletariado urbano e das oligarquias nordestinas e sulistas. Vou falar sobre algumas curiosidades. Entre 1936 e 1940, Jorge Amado enfrentou diversos problemas devido à sua filiação ao Partido Comunista Brasileiro. Foi preso em 1936, acusado de ter participado um ano antes da intentona comunista, e novamente em 1937, após a instalação do Estado Novo. Em novembro de 1937, a obra foi perseguida pelo governo, sendo queimadas em Salvador 808 cópias, 808 exemplares, em praça pública, junto a outros livros do autor e outros escritores, como José Lins do Rego, sob o pretexto de se tratar de objeto de propaganda comunista. No dia 8 de dezembro do mesmo ano, a obra foi também uma das que foram apreendidas nas livrarias do Rio de Janeiro, sob a alegação de serem nocivas à sociedade. De volta ao Brasil, foi preso pela terceira vez e encaminhado a Salvador, sob vigilância. Antigamente, aqui era o mar. Hoje, na sua frente, se estende agora o areal do Cais do Porto. É aqui também que moram os capitães da areia.
vestidos de farrapos, sujos, semi-esfomeados, agressivos, soltando palavrões e fumando pontas de cigarro, eram, na verdade, os donos da cidade, os que a conheciam totalmente, os que totalmente a amavam, os seus poetas. Eu sou o Gato, sou o malandro da turma. Tenho uma prostituta chamada Dalva, que me sustenta. Eu durmo na casa dela, por isso não estou no trapiche à noite. Só volto de manhã para ajudar nos assaltos. Eu sou o João de Adão. Eu motivei o Pedro Bala, dos Capitães da Areia, a ocasionar a revolução, dizendo a ele que seu pai morreu por essa mesma causa, que era a Revolução das Docas. Eu sou Dora, a primeira e única capitã de areia. Ao perder meus pais, que morreram de varíola, fugi do morro em que morava com meu irmão de 6 anos. Fui procurar emprego, mas não deram trabalho para a filha do bexiguento. Foi quando fui para a rua e encontrei professor João Grande, que me levaram para Capitães de Areia. Meu nome é Volta Seca, eu vim do sertão com minha mãe quando eu era pequeno. Minha mãe morreu e a gente fazia parte do grupo dos cangaceiros. Eu sou afilhado do Lampião, Virgulino Ferreira, e hoje eu pertenço aos Capitães de Areia. Eu sou o João Grande. Me diferencio dos outros do grupo por ser muito mais forte e mais alto que a maioria. E eu sempre defendo os menores e os mais fracos. Eu sou Pedro Bala, eu sou o líder dos Capitães de Areia. Eu sou muito inteligente e habilidoso. Eu sou conhecido por causar desordem na sociedade e eu tenho uma cicatriz de minhas lutas. Eu sou o Sem Pernas, sou coxo de uma perna e por ser pequeno e agressivo, me infiltro facilmente na casa das pessoas por elas sentirem pena de mim. Sou Boa Vida. Esse é o meu nome porque eu só gosto de aproveitar a vida e fazer farra. Eu não saio pra roubar com os capitães porque eu sou preguiçoso e tenho fama de arranjador de brigas. Eu sou o Pirulito e sou o único do grupo que tenho vocação religiosa. E eu só roubo para comer. Eu sou a Dalva, tenho 30 anos e sou prostituta do gato. Meu nome é Dona Ninha, sou mãe de santo e sempre socorro os meninos em caso de doenças ou necessidades. Olá, eu sou o querido de Deus. Sou um pescador e tenho muita confiança nos Capitães da Areia, por isso cheguei até a ensiná-los a lutar capoeira. Sou o Padre José Pedro, um dos únicos que defendem os Capitães da Areia. Sou amigo dos garotos. Vivo buscando alternativas para dar vida decente a eles, mas me vejo frustrado cada vez que vejo que a sociedade os repudia. Oi, eu sou professor. Modéstia à parte, sou muito inteligente e tenho dons artísticos. Eu adoro desenhar e ler. Normalmente sou eu que leio as histórias de aventuras e reportagem aos garotos. Gato, Pedro Bala, João Grande e Querido de Deus foram até a porta do mar, pois foi lá que combinaram com um homem que precisava de seus serviços. Enquanto esperavam, Gato sacou um baralho e distribuiu as cartas entre os amigos. João Grande e Pedro Bala desistiram de jogar, pois perceberam que Gato estava roubando. Querido de Deus, que continuou no jogo, perdeu 5.000 réis, mas Gato confessou que estava roubando e devolveu o dinheiro aos amigos. Quando já estavam de saída, o intermediário chegou e pediu desculpas por seu patrão não poder ter vindo, e combinou com os rapazes de se encontrarem à 1 da manhã. À noite, encontraram-se com um homem que lhes daria 150.000 réis. O serviço era trocar o pacote que estava com o empregado por outra coisa. Era caso Diamante. Certamente, um empregado ia mostrar ao patrão as provas do crime de sua mulher e o tal homem. Os meninos fizeram todo o trabalho, de forma que não parecesse ser um assalto. Trocaram os pacotes, o empregado nem notou. Ao final do trabalho, ganharam dinheiro e foram embora, rindo da má sorte do empregado. Agora a gente vai falar sobre o enredo, continuação do teatro. Eu vou começar com o capítulo As Luzes do Carrossel. O grande carrossel japonês era do dono Nhonzinho Franz. Era um carrossel velho, cheio de buracos. E por isso ele instalou em Itapejipe, a cidade onde morava o Capitão de Areia. Porque era uma cidade pobre. E porque ele achava que as pessoas ricas não iam se interessar tanto pelo seu carrossel. Uma certa vez, quando ele estava na porta do mar, ele encontrou o Volta Seca e o Sem Pernas e contou para eles a história do Lampião,
que é uma vez ele instalou o carrossel em uma cidade bem velha e a gangue do Lampião apareceu lá para roubar tudo da cidade. Mas quando eles viram o carrossel, eles ficaram tão encantados que eles não roubaram e ficaram andando de carrossel. O Nhozinho convidou o Volta Seca e o Sem Pernas para trabalharem no carrossel. O Volta Seca, ele ia chamar a freguesia e o Sem Pernas ia trabalhar na máquina. Na outra noite, os meninos se reuniram todos no trapiche para ir ver o carrossel montado. Em uma tarde, o padre apareceu lá com os ingressos que ele tinha conseguido com o dinheiro da igreja. Ele achava isso errado, mas ele achava que Deus ia perdoar, porque ele estava ajudando os meninos. E ele deu os ingressos para os meninos, mas os meninos contaram que eles já eram convidados. Então todos convidaram o padre e foram todos para andar de carrossel. Quando eles chegaram lá, uma beata falou para o padre não andar com aqueles meninos, porque aqueles meninos não eram do bem. Eles esqueceram o que a velha falou e foram todos andar de carrossel. E lá, os meninos esqueceram que não tinham família, que não tinham pai nem mãe. Agora, eu vou falar das docas. O Pedro Bala e o Boa Vida foram nas docas. E lá, eles encontraram o João de Adão, um negro que era um grevista. O João de Adão contou para o Pedro Bala que o pai dele tinha sido morto lá, por policiais, em uma greve. E que a mãe dele também tinha sido morta lá. O Pedro Bala ficou pensando nisso, pensando que toda a sua família tinha sido morta lá. Mais tarde, eles foram ajudar o querido de Deus a desembarcar a pescaria. E quando o Pedro Bala estava voltando para casa, ele viu uma negrinha andando e ele saiu correndo atrás dela porque ele queria comer ela. A negrinha começou a gritar e dizendo que era virgem, Então ele disse para fazer só sexo oral. E aí ela jogou uma praga no Pedro, mas ele saiu correndo para não pegar essa praga. Depois ele levou a negrinha até sua casa. Agora eu vou falar da aventura do Ogum. O Pedro Bala, o Sem Pernas e o João Grandes foram levar a mãe de santo, Dona Ninha, até sua casa. E ela falou que os policiais tinham pego o Ogum. Então, os meninos falaram que iam conseguir pegar o Ogum de volta. O Pedro Bala foi até a polícia e falou pro policial que seu pai estava viajando, que ele era pescador e que ele estava ali ainda. E pediu para dormir na delegacia. O policial falou que não. Então, ele simulou um assalto para ser preso. O policial prendeu ele e quando ele estava na delegacia, ele enrolou o Ogum no paletó e, enquanto isso, foi falar com o delegado. Chegando no delegado, ele contou a mesma história e disse que era filho de um pescador. E disse o nome de um pescador que trabalhava lá nas docas e essa informação era verdadeira. Então, o delegado soltou e ele levou o Ogum para Dona Ninha.